Até tem, inclusive, uma história eu acho que eu nunca falei isso aí em entrevista. Mas uma outra coisa dos grandes mestres, o Floresta, eu tenho visto que o pessoal está falando muito do grande mestre Carson, com toda a justiça do mundo, porque um ícone, né, cara? Uma pessoa, né, maravilhosa, mas também, ao mesmo tempo, um personagem, né, que ele era. Cara, é uma passagem boa. Isso foi no Mundial de 98. Antes da final, eu fiz 4 lutas, se eu não me engano, antes de fazer a final. E na época, o Sport TV filmava as lutas ao vivo, entendeu? Então a gente tinha que esperar um determinado horário para começar as lutas, as finais de faixa preta, entendeu? E eu estava sentado, eu lembro, eu estava sentado e, se eu não me engano, estava um aluno meu que chama Vinícius Santunes, até o apelido dele é Valide. Estava eu, o Vinícius Santunes, sentado, eu lembro que eu tinha tirado meu kimono assim, eu estava tomando água de coco, alguma coisa, e acredito eu que o Soca estava comigo, porque o Soca sempre foi muito meu corner, né? O Soca não pôde lutar esse Mundial porque ele estava machucado, então ele estava ali me dando instrução, em todas as lutas ele me deu instrução, etc. Cara, aí do nada, o Carson passou, do nada, assim. Aí me olhou assim, eu sempre me dei muito bem com ele, eu tenho grandes amigos da Carson Gracie, inclusive morei a 5 minutos da Carson Gracie muitos anos da minha vida, ali em Copacabana. Aí ele passou assim por mim, falou assim, bichão, aquele jeito dele, bichão, tô vendo as tuas lutas, tu tá arrebentando. Você que é o bicho, bota na tua cabeça, você é o bicho, você tem condições de ganhar de todo mundo. E me dando assim, uns negócios, ele era um cara muito, muito bruto, muito grosso, me dando uns negócios assim, acredita em você, bicho. Cara, você acredita, antes de eu fazer a final com o Royler, cara, juro por Deus que essa história é verdade, cara. Eu fiquei até assim, caramba, cara, tipo, fiquei até meio emocionado, eu tô até com os cabelos em pé aqui, entendeu? Porra, e não que ele não gostasse do Royler, ele era fã do Royler, já cansou de falar, é porque existia um pouco da rivalidade ali, mesmo eu sendo da Gracie Barra, que era rival da Carson Gracie, ele não estava, acredito eu, que no fundo ele não estava torcendo para mim, mas eu acho que ele me deu ali uma injeçãozinha de confiança, ele me deu me deu um elogio para deixar minha moral alta para o bicho pegar lá. Tanto que foi a luta mais disputada entre a gente, foi um lutão, entendeu? Então, pô, cara, eu tenho essa memória doce aí do Carson também nesse momento. O Lid estava na parada, meu irmão. Eu tenho cenas do Carson, assim, que tem algumas bem engraçadas, cara. O Cássio era o seguinte, cara, o cara era bruto. Bruto, Floresta. Bruto é a palavra certa. Entendeu? Engraçado, bruto. E ele tinha, com mais sentimento que ele tinha, ele era um cara tão bruto, tão honesto, que ele falava tudo na frente ali mesmo. Aí, isso é uma verdade. Tinha um amigo nosso, né, Casca Grossa da Pesada, lá não vou falar quem é exatamente não, mas quem sabe de lá sabe que é, foi treinar e treinando, cara, sem cueca, a calça do cara rasgou. Infelizmente, cara, tinha lá, cara, um dos caras, o faixa marrom, nosso Paulo Mamão, cara, levou a namorada linda lá para cima. Isso era coisa que nem deixava, né? Não deixava a mulher entrar lá no 301, porque a porrada comia, falava, merda. E o Paulo Mamão levou a namorada dele lá para cima, cara, sentando no banco lá no coisa. Aquela cena, o cara com a calça rasgada, passando a guarda do outro, com a bunda para cima e tudo aparecendo. Entra o Cássio. Entra o Cássio, cara, e vê aquela cena. E o Cássio, em vez de amenizar já, a menina lá, porra, botando, abaixando a cabeça, completamente consternada, envergonhada, sentada ali no banco. Aí o Cássio entra na porta, vê aquela cena assim, ô fulaninho, que é isso aí, rapaz? O saco de fora, rapaz. Olha a menina aqui. botou a menina não sabia onde se meter, cara. Tem quase que pulou da janela. Porra, foi uma coisa assim absurda. E o Paulo Mamão, o que ele fazia nessa hora? E o outro lá, cara, que era, porra, um louco, né? Não fez nada.
sem cueca, calça toda rasgada, tudo aparecendo. E o Cássio, o approach do cara foi o cara mais. De novo, cara, o cara mais rude, mais bruto o bicho, cara. Tem tanta coisa assim engraçada que eu te falo que. Mas é difícil. O Cássio tem é um sentimento assim, meu irmão, fenomenal. Só quem já viveu com o cara consegue entender o que é, entendeu? É difícil de explicar, não tem uma coisa assim elevada. Ele é um ser humano especial, é um cara especial. Ser humano, entendeu? Com erros, acertos, com tudo que ele viveu nessa vida dele. Meu irmão, vou te falar, ele foi fora de série. O cara sempre foi um cara fora de série, entendeu? Viagem que vocês fizeram para Mogi Mirim. Puta, essa viagem foi espetacular. Quer contar, Peixoto? Quer contar? Não, eu acho que você lembra mais detalhe do que eu. Eu lembro o seguinte, eu lembro que a viagem, cara, a gente andava e não chegava no lugar, lembra, Peixoto? Sim. A gente andava, o motorista se perdeu na estrada, aí foi para outro lugar, Mojimirim era no outro. Eu sei que uma viagem de. A gente chegou já, o campeonato já tinha acabado há muito tempo. Já tinha tempo. acabado, uma viagem de 6 horas durou 12 horas, sei lá, cara. Eu não aguentava mais, cara. Aí chegamos lá, cara, invadimos a piscina, fomos na piscina. Aí lembro que nós fomos comer no restaurante, aí veio o garçom com uma bandeja, com uns troços amarelo alto assim, ó. Aí o pessoal, opa, queijo prato, aí, cara. Quando o meu comeu era polenta, ele pegou a polenta na parede, espirrava polenta na parede do restaurante e tudo, cara. Lembra, Peixoto? Lembro. Aí, pô, tudo bem. Aí fomos lá, tinha guerra de jabuticaba, você lembra? Aí, calma. Aí, na volta, vai assim, pô, mais 12 horas para voltar, o nego não vai aguentar. Aí, porra, o ônibus parou, aí nós fomos ali, compramos um cesto de jabuticaba e um monte de estilingue, de atiradeira, cara. Aí, irmão, aí o ônibus seguiu a viagem, aí o Pinduca começou. Começou com o Pinduca, ele pegava a tiradeira e tinha jabuticaba. Aí tem a série de frases, né, Peixoto? Sim. Uva não, viado, porra. Uva não, viado. Que tinha um pai de um garoto lá que estava com uma camisa branca social, né? Pegou em cheia a jabuticaba, cara. Cagou o cara todo, sujou o cara todo. Aí o cara... Mas o Cássio ficou puto, o Cássio ficou puto também. O Cássio parou o ônibus, cara. O ônibus só seguiu viagem. O nego varreu o ônibus todo. Teve que limpar tudo. Teve que limpar o ônibus todo. Limpar, então, o ônibus não conseguia viagem. Aí nego varrendo o ônibus, limpando. Saiu sujeira para burro do ônibus. Pô. Porque antes tinha tido uma viagem para Novo Horizonte, né? Que o Hollis tinha levado a galera. E tinha se dado bem lá, né? Essa eu fui. Fomos eu e Cassinho, eu e o Cássio Cardoso. Mas essa teve luta, nós lutamos. Todo mundo ganhou. Chegou na hora, né? Todo mundo ganhou. Até o Malandro lutou também na época. O Maurição fez a última luta. Maurição luta mais, né? E nessa viagem para Novo Horizonte, o pessoal também, o pessoal quando foi na ida, compramos a tiradeira e delicado. E começou a guerra de delicado no ônibus. E tinha um aluno do Hollis, faixa marrom, como é que é? O Ricardinho Azuri, que era fotógrafo profissional. Fotógrafo casca grossa, bom pra caramba, e tomou um delicado no olho. Quase ficou cego. Quase que ele ficou maluco. Aí ele foi, lutou com o olho ferrado mesmo, com acho que o tampão no olho, e na volta foi para o médico tratar, quase que ele perdeu a visão, com uma tiradeira com delicado no olho. É o Maurício Gomes, pai do Roger? Não, foi o Ricardinho Azuri. Ricardinho Azuri mesmo. Tá. Ricardinho Azuri. Mas o Maurição, o pai do Roger, fez a última luta. Tá. Pegou um cara lá. Sei que todo mundo ganhou, foi legal pra caramba. Aí depois nós fomos para uma churrascaria lá comer com o Hollis lá. O Hollis era um cara divertido pra caramba, né, Peixoto? Muito. Divertido pra caramba. E alto astral, né? O cara alto astral pra caramba, né? Foi legal. Mas essa teve luta. Esse dia teve luta. Cara, falar da generosidade do Cássio, eu vou ficar aqui falando até amanhã, cara.
porra, esse lance dos moradores de rua aí, ele não fez uma ou duas vezes, não, cara. Ele fazia toda hora. Toda hora que fazia frio, ele ia lá e pegava os moradores de rua para botar para dormir. E de vez em quando ele levava os caras só para tomar banho. Assim, às vezes, no meio da tarde, assim, eu levava um para tomar banho. Que isso, cara? O cara vai tomar banho. Levava o cara, tomava banho lá e depois o cara ia embora. Depois, começaram a vir os caras, assim, de outras regiões, né? Para treinar lá no Carson. E não tinha um lugar para ficar. O Carson deixava o cara morar lá na academia. Então, muitas das vezes a gente ficava lá no treino até mais tarde, porque tinha um cara morando lá. Então a academia não fechava, pô. Eu tinha um cara lá para fechar pra gente, então, pô, às vezes a gente ficava lá, cara, Paulão, mas a gente ficava lá até 11, 11h30, meia-noite treinando. Porque o Cássio deixava os caras morarem no tatame, entendeu? Pô, era mó barato isso, cara. O Cássio é sensacional. Assim, história dele, cara. Eu tenho uma história dele engraçada, esse desprendimento dele. Teve uma vez que ele. Essa história é foda. Ele era tão desprendido, cara, que ele era meio imprudente com o dinheiro. Entendeu? É, é, teve uma vez, eu estava chegando num campeonato ali no Tijuca, e aí no Tijuca tinha uma padaria do outro lado da rua. Tem ainda, se não me engano, não sei. Tem muito tempo que eu não vou ali. Mas tinha uma padaria do outro lado da rua. E eu estava chegando para lutar, o Carson estava na padaria. Aí, eu chegando para lutar, ele me gritou lá de dentro da padaria, ele me gritou, ô Vinicius, vem cá. Aí eu atravessei a rua, fui falar com ele. Falei, e aí, cara, tudo bem? Tudo bem, tô com uma proposta maravilhosa aqui para você. Irrecusável, aquele jeito dele, né? Com as mãos. Proposta irrecusável, bicho. Isso aqui, maior proposta que tu vai ver na tua vida. Eu falei, o que que é? Já sabia, né? Eu falei, o que que é, cara? Ele, vou te dar 2 cheques do Torão, porque na época ele era patrocinado pelo Barra Grill. Barra Grill era uma churrascaria que tinha ali no Rio de Janeiro, que Sei, sei. tinha a parte de carnes e a parte de massas, que era o Torão. Ou não, o Torão também era churrascaria. Enfim, não lembro, não lembro bem. Eu sei que tinha uma de carne e uma de massa. E o Carson, o cara, o dono lá do Barra Grill, amava o Carson. O cara amava o Carson. O cara não podia ver o Carson. E aí, toda vez que o Carson ia lá, o cara dava uns cheques para ele, que eram cheques promocionais, que te isentavam do rodízio, do pagamento do rodízio. Você só pagava o que você bebesse e a sobremesa. E ele dava um monte desse pro Carson voltar lá. O Cássio levava um monte de gente, o Cássio daquele jeito dele, né? Levava um monte de gente para a churrascaria, o cara ficava amarradão e o cara gostava do Cássio. Então o Cássio vivia sempre cheio desses cheques do Barra Grill. Aí eu cheguei lá na padaria e ele falou, bicho, tô com uma proposta aqui maravilhosa para você. Eu falei, fala. Tô com 2 cheques aqui do Barra Grill para você levar sua namorada, churrasco de graça. Se beber muito, paga, hein? Porque bebida tem que pagar. Aquele jeito dele, né? Sobremesa também não pode, bicho. Quer comer tudo? Não, tá bom. O que que é? O que que é? Aí ele, paga um café com leite aqui pra mim que eu tô sem dinheiro. Ele tava sem dinheiro pra tomar um café com leite, cara. Eu falei, porra, Carson. Ele, bicho, o que que é? Aí já quer te dar um esporro. Eu falei, pô, que isso, cara? Pô, aí eu fui lá, paguei um café com leite pra ele, dei um dinheiro pra ele. Falei, pô, Carson, qualquer parada dessa, você não precisa me dar esses negócio de cheque. Bicho, vai recusar o cheque do Torão? Churrasco maravilhoso. Aí eu fui, peguei o cheque do Torão, ele me deu, mas você vê, cara, ele era desprendido desse negócio de dinheiro, entendeu? Ele pegava o dinheiro, comprava uns discos, comprava uns negócios, levava 3 para almoçar, acabou o dinheiro, entendeu? Ele era assim. Cara, E o daqui a ser pouco ele humano. ganhava mais um dinheiro, aí ganhava mais um dinheiro, ia na loja de disco de novo, comprava umas camisas. Cara, o Cássio ele vivia assim, né? Todas as histórias, né, do Cássio são marcantes, né, cara?
envolver o nome do Carson é tudo marcante, né? Mas tem uma muito engraçada, cara, que ele era demais, né? Quem conhecia o Carson sabia que ele tinha cada mania, brother, que era ridícula, né? Tipo assim, liquidificador, ele não tampava, ele botava a mão, né? Botava a mão assim, o liquidificador, aí os negócios saíam pelo dedo dele, assim, entendeu? E fazia o suco dele lá, Grace, para todo mundo, né? Mas teve um dia que a gente estava na secretaria, né? Eu já tinha treinado, eu já tinha acabado o treino, não sei porque eu acabei o treino um pouquinho mais cedo. E eu não ia para casa, cara. Eu não ia, porque aquilo ali, para mim, cara, era uma coisa assim. Eu amava ficar ali. Às vezes eu ficava mais tempo na academia do que em casa, cara. E eu ficava ali e tal, não sei o quê. Muitas vezes eu pegava carona com o Cássio. E a gente estava ali conversando, estava eu e ele na secretaria conversando e tal. Aí daqui a pouco sai um garoto não, um homem já formado, né? Faixa azul. Mas aquele cara, né? Aquele cara que o cara chega de terno na academia, o cara tira o terno, bota ali no negocinho dele ali, na mala dele, pá, acabou de chegar do trabalho. É o cara que trabalha de 9 às 5, né? Vai para academia para treinar. De repente, é até bom de jiu-jitsu, mas é um cara super assim, normal, né? Aí o cara chegou assim, saiu assim, seu Carson, ele, oi, meu filho, tudo bom? Como é que tá? Acabou o papel higiênico no banheiro. Aí o Carson, é o quê, meu filho? Não entendi. Aí ele olhava assim, seu Carson, acabou o papel higiênico no banheiro. Ô, meu filho, fala mais alto, eu não estou escutando nada, meu filho. Qual é o seu problema, meu filho? Fala. O Carson, a terceira vez ele falou, acabou o papel higiênico no banheiro, quero me limpar, eu ir no banheiro. Ô, meu, fala alto. O que está acontecendo, meu filho? Fala. Eu já comecei a rir, que eu sabia onde estava indo a conversa. Eu comecei a fazer assim. O Carson, acabou o papel higiênico no banheiro, eu preciso ir no banheiro. Ele, papel higiênico pra quê, meu filho? Quando o cara falou isso, todo mundo fez assim, né? Olhou pro cara. O cara queria cagar, porra. E o Cássio não acreditava em papel higiênico. Você falava que você tá maluco? Pra que tem que papel higiênico? Vai espalhar merda na bunda? Você é louco, tem que limpar com água. Ele falava isso, a teoria dele era essa, não acreditava em papel higiênico. Aí o cara congelou, né, irmão? O cara dá um grito desse, a academia tem 40 cabeças lá treinando, né? O cara, papel higiênico pra quê? Você tá maluco? Aí nego, opa! O cara vai cagar. Ih, olha lá, o cara vai cagar. Aí ele, meu filho, vem cá que eu vou te ensinar. O cara já, entendeu? Barbado. O Cássio queria ensinar o cara a limpar a bunda. Aí ele levou o cara no banheiro. Eu fui atrás, lógico, né? Tá fazendo o quê, Parrupeta? Não, peraí, Cássio, peraí. Eu quero aprender também. Aí então vem. Aí eu fui. Ele pegou, abriu a torneira. Aqui, meu filho. Pô, você cagar, você pega aqui e faz chá. Ensinando o cara a limpar a bunda com a água da torneira, irmão. Irmão, isso aí, se nego tiver... Por exemplo, tem muita gente que pode ser que não acredite. Porque pode ser, né? Eu, de repente, não acreditaria, mas eu vi isso. Entendeu? Não tem condição nenhuma de eu esquecer isso da minha vida. Essa história, Floresta, de verdade. Eu nunca vi o Cássio com tanta raiva. Eu vou te falar, cara. E eu acho até que ele bateu nele, mas não sei como é que foi isso. Meu irmão, o Cássio está lá embaixo, eles tinham um açaí embaixo da academia do Cássio. E uma vez, acabou o treino, Vinicinho e Parrupeta tomando banho, e eu trocando de roupa dentro do banheiro. O Vinicinho, cara, começa a gritar lá de cima. Eu não sei o que era que eles falavam, mas eles gritavam, ele e o Parrupeta, gritavam tão alto, e gritavam e saía da janela, gritava e saía da janela, gritava e saía da janela. Meu irmão, o Carson subiu, cara, como se fosse uma bala. Eu nunca vi o cara chutou a porta da academia, porque quase que quebra no meio. Entrou no banheiro, meu irmão, porra. Ô, Vinicinho, eu vou te quebrar. Meu irmão, eu nunca vi o Cássio tão
com tanta raiva, tão pé da vida como eu vi naquela época. Eu acho que o Vinicinho e Parrupinha, meu irmão, acabaram apanhando aquele dia. Parrupinha pode contar essa história, mas eu nunca vi o cara com tanta raiva na minha vida, cara. O Vinicinho e Parrupinha junto, cara. Eu vou te falar, cara. São dois gremlins, aqueles caras ali. Jogou água, vira um monstro. Os dois ali. Os dois estavam no banheiro e vai dizer... Parrupinha vai tentar dizer que não foi ele, não. Com certeza foi. Ele e o Vinicinho. E o Vinicinho também tem culpa, só por estar perto ali. Mas eu me lembro dos dois gritando, que nem loucos, cara. Mas louco, gritando. E eu ria, eu não conseguia parar de rir. Até que o Cássio entrou. O Cássio entrou, cara, transformado. Que entrou chutando a porta, quebrando tudo. Quem estava gritando? Eu sabia. Meu irmão, é difícil, eu não sou um bom contador de história, mas o Cássio, meu irmão, era hilário. Quando ele ficava com raiva, meu irmão, sai de perto, cara. E ele tinha uma pegada assim, coisa de maluco. Muito de você, eu nunca ganhei um aluno do Carson na vida, e olha que eu já ganhei alguns, já perdi também, mas já ganhei de alguns. Que ele não tenha falado para mim assim, ó, roubado, hein? Roubado. Sempre era roubado. E pegou uma passagem que ele chegou para você, pegou você no ombro e falou, ó, nunca mais a gente vai lutar contra. Pô, eu gosto muito de você. 2 semanas depois ele já tá falando que você chegou roubado. Exatamente. Quando acabou o Vale Tudo de 91, quando acabou a luta, cara, foi uma celebração total, né, cara? O jiu-jitsu estava em êxtase, né? Foi muito bacana. E o Carson super emotivo, né? E estava muito feliz pelo resultado do trabalho dele, né, cara? Acho que ele realmente foi o cara que foi decisório naqueles resultados ali. Ele foi uma peça fundamental, né? A forma como ele treinou a gente, como ele conduziu tudo, foi... Eu me lembro dele falar para mim, falou, Fábio, você não vai tomar nenhum tapa nessa luta. Eu tenho certeza que você não vai tomar nenhum tapa nessa luta. Ele te passava uma confiança, cara, que era realmente muito diferente. Então, ele fala para mim, falou, não, pô, agora que a gente tá junto, a gente não vai, você não quer mais saber que você lutar contra aluno meu, hein? Eu falei, tá bom, mestre, você que manda. Daí deu 2 semanas, tinha um campeonato, a gente entrou, todo mundo a guerra igual. Não mudou nada. E se eu ganhasse, era roubado. Talvez a luta que eu ganhei do Amauri, faltando 10 segundos para terminar, dando uma queda nele, tenha sido uma vitória, aquela que você fala, pô, não aguentava mais correr atrás disso, entendeu? Que foi no campeonato do América. Que eu ganhei do Murilo e dele no mesmo campeonato. Que é, pô, uma chave duríssima, né? Então, acho que foi a primeira derrota do Murilo na faixa preta, se eu não me engano. E o Murilo sempre esteve acima de mim na graduação, né? Então, eu cheguei para lutar com o Murilo e já era o Murilo. Então, eu consegui ganhar dele nesse campeonato e ganhei do Amauri numa luta muito, muito dura, muito difícil, e eu dou uma queda bem no final. E o mais engraçado é porque eu dei essa queda, a gente empatou, porque ele tinha me dado uma queda no início. E aí eram 3 bandeiras. Mas assim, eu ataquei a luta. Como eu tomei a queda no início, eu corri atrás da luta 10 minutos. Né? E eu só consegui fazer o ponto no finalzinho. Então, eu acredito que eu tenha atacado ele muito mais mesmo, porque eu estava perdendo. E aí, quando levantou as bandeiras, um dos bandeiras era o Juninho, filho do Carson. E ele dá a vitória para mim. Pô, o Carson não acreditou. O Carson queria morrer. Falou, pô, meu próprio filho, me roubando. Então, essa foi uma vitória bem legal, entendeu? Não. Não fui eu. Não fui eu. Quem deu essa ideia foi o Parrumpinha. Parrumpinha que deu a ideia. Cara, ele não para com isso. Ele faz as coisas, ele coloca a culpa em mim. Entendeu? Ele sempre faz isso, cara. Eu contei num podcast outro dia, não sei se você viu, uma história que ele começou a gritar pela janela uma vez que a gente estava lá no Carson. Luta livre, né? Já da luta livre. Botou a culpa em mim. Eu apanhei por causa dele esse dia. Entendeu? Ele gosta de botar a culpa em mim nas coisas. Não fui eu. Mas conta aí como é que foi essa história. Conta aí a lembrança que você tem desse dia do apagão. Foi um apagão Copacabana inteiro esse dia. Cara, não sei o que aconteceu. A gente estava treinando à noite.
Tatame lotado, não tinha espaço nem para tu respirar. Sei lá, não sei quantas duplas tinha treinando. Era muita gente. Era um caindo por cima do outro, cara. Era um treino muito cheio esse dia. Cara, e a gente estava treinando, eu e o Palpinha. E aí, de repente, apagou a luz, cara. Puf, apagou a luz. O Palpinha chega no meu ouvido e fala assim: meu irmão, vamos dar uma junta no Fininho. Eu. Porque o Fininho antes. Porque essa história tem um fio da meada, entendeu? A gente estava a gente estava antes do treino lá na salinha do Garça e o Fininho chegou falando alguma coisa das lutas do Royce, alguma coisa assim, não me lembro, uma das maluquices que ele gostava de falar. E aí ele falou: não, que eu luto, vale tudo, eu tô pronto. Fininho era bem lelé, né, cara? E aí, eu tô pronto para lutar. E o Carson ficava dando risada. E aí, na hora do treino, o Parrompinha, o Parrompinha veio no meu ouvido e falou: vamos dar uma ajuda no Fininho ali. Mesmo a gente pegou o Fininho, a gente deu umas bolachas nele, aí imobilizamos ele, e demos umas bolachas nele. Ei, meu Deus, ai! Tô sendo agredido! Tô sendo agredido! Que isso? Aí a luz voltou. A luz voltou, a gente já tinha se separado. Aí ele levantou, ele revoltado, completamente revoltado. Foi lá no Carson. Ô, Carson! Ô, Carson, isso é um absurdo! Eu brigo, eu faço vale tudo. Eu luto com quem for. Não sei o quê. Aí o Parrompinha chegou lá e falou na sala: ô, filhinho, eu vi quem foi que te bateu. Aí o filhinho: então fala pra mim quem foi que me bateu agora. Foi o Amauri e o Zé Mário. Estão ali treinando. Aí o filhinho: não, então são os mestres. Então tudo bem. Já deu aquela piada, né? Rápido, né? Porque Aí é ruim, né? não ia dar muito certo. Mas o Palpinha, cara, a culpa sempre dele. A culpa é sempre dele.